Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na grande maioria, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é um tema sobre maternidade, com um dilema muito forte, polêmico e pouco abordado aqui, né, nas redes sociais e principalmente no campo da psicologia. Eu vou ter o prazer de conversar hoje com a Carolina Mundim. A Carolina foi minha mentorada e minha aluna no ano passado, na formação em mentoria de terapia breve sistêmica. E a Carol desenvolveu um trabalho em outros cursos que ela fez de pós, exatamente no viés das mães arrependidas, se baseando muito no livro Mães Arrependidas, que é um livro que traz exatamente essa polêmica que a gente está conversando aqui, né? Vai começar, aliás, a conversar aqui agora. Então, quero dar boas-vindas a todas vocês, também boas-vindas a quem vai assistir, né, essa live depois, que vai ficar salva aqui no meu perfil, vou compartilhar também com o perfil da Carol. E nós estamos assim com muitas perguntas, com muitas reflexões que foram sendo feitas ao longo dessa última semana. A Carol, ela colheu, né, muitos dados, muitas opiniões de diversas mães nas caixinhas de perguntas delas, então o papo hoje promete. E, paralelo a essa reflexão que cabe a todas as mães e mulheres, nós também vamos abordar como que a psicoterapia breve sistêmica ela atua com mães que trazem esse dilema para os nossos consultórios. Vamos lá então, pessoal, vou receber aqui a Carol. Deixe-me ver se a Carol já entrou. Vou só pedir a ela para me enviar a solicitação de participação. Que delícia ver... Desculpa, gente, mas que delícia ver aqui Mona Lisa, Mariângela, Pati, Marília, colegas de trabalho, ex-alunas. Vou só tomar uma aguinha, porque falhou aqui a voz. Então, gente, se vocês puderem também, envia essa live, o convite dessa live para outras mulheres, outras mães, amigas de vocês, que possam se beneficiar do tema, certo? Então vamos lá. Carolzinha, você já mandou aqui para mim e eu não tô vendo, deixa eu ver, já. Esperar a Carol entrar. Espera, cadê? Aqui, a câmera. Meu Deus, espera. Virou. Ei, Coisas ao vivo, Carol. né? Sim, que ótimo. Ei, Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que delícia. Eu que agradeço o convite. Olá para todo mundo. Tô vendo algumas colegas aqui também da formação, né? Você já adiantou aqui que eu fiz a formação, foi incrível a formação em terapia breve. Inclusive, já vou fazer aqui um merchan aqui, já vou indicar para Já todo pode mundo fazer. que vier participar para fazer o seu curso, porque nossa, faz um diferencial na nossa vida, né, como profissional, até pessoal, mas principalmente como profissional. Eu acho que é realmente indico para todo mundo, né? Inclusive, uma honra minha, Tereza, estar aqui fazendo essa live com a maior Imagina. referência em terapia breve do Brasil. Então, Oi, é uma gente. honra minha estar aqui. Eu que agradeço, Carol. Assim, desde a formação, né, me chamou muita atenção quando a gente teve uma aula muito específica, né, falando muito sobre as questões de gênero, maternidade, que você trouxe toda a sua experiência, né, e o trabalho que você desenvolveu com o livro Mães Arrependidas. Falei, ainda quero que a Carol venha conversar comigo aí para a gente poder alertar, né, as mulheres também, conscientizar sobre um tema tão importante e, ao mesmo tempo, contribuir para a prática dos terapeutas sistêmicos que, às vezes, ainda se embolam em algumas questões bem polêmicas, né, Sim, Carol? Mas, Carol, deixa eu fazer, vou fazer a coisa bonitinha.
se apresenta então direitinho, com todas as suas formações e tudo mais. Bom, eu sou Carolina Mundim, sou terapeuta sistêmica, né? Familiar sistêmica. Tenho uma formação também junguiana, a formação em terapia breve. Terminei agora minha formação em psicologia financeira. Então, são coisas que vão agregando aí e outros cursos aí que a gente vai tendo no caminho, mas acho que são essas principais formações e que eu acredito, inclusive, que pode contribuir muito para a gente trazer aqui para a nossa conversa, inclusive, como você já adiantou, para a gente também trazer isso para os colegas, né, para os profissionais que vão trabalhar e que muitas vezes encontram dificuldades em lidar com o tema, porque é um tema muito delicado e que muitas vezes vai esbarrar nas nossas próprias questões como profissionais, porque a gente está falando de maternidade, né, de ser mãe, de ser filho, e é muito que envolve todas as nossas relações da vida. Então, é muito importante esse tema. E embora, né, Carol, a gente não tenha conversado antes, assim, pessoalmente, né, assim, vamos trocando as nossas ideias, alinhando, a gente não pensou nisso, mas tanto você quanto eu vamos trazer aqui uma experiência até um pouco diferente, porque eu não sou mãe biológica, eu sou mãe, mas mãe adotiva, e você optou pela não maternidade. Uhum. Então, e estamos aqui para falar da maternidade. Da maternidade que pertence a todas nós, né? E que precisa, eu acho, de ter um olhar muito diferenciado de todas as mulheres também sobre o tema. Uhum. E conta um pouquinho pra gente, então, né, Carol, assim, que eu vejo que você diferencia muito claramente, assim, a ambivalência do arrependimento. Tá. Você quer começar por aí ou você pensou por outro ponto? Não, vamos começar. Eu acho que a gente pode começar. Desculpa. Eu vou começar até pelo livro. Eu vou indicar primeiro o livro, que você trouxe ele como uma base, né, do tema, até pelo convite que você me fez, que chama o título é exatamente esse, Mães Arrependidas. Eu até comentei esses dias, a gente tem muito pouco material sobre isso, sobre o arrependimento materno. E ela vai trazer algumas hipóteses, eu vou comentar um pouquinho dessa diferença que ela também traz no livro, né, do que ela vai diferenciando o que é a ambivalência do arrependimento. E ela coloca meio que resumidamente, eu acho que a gente pode começar por aí, que é essa pergunta. Se você pudesse voltar atrás, ela pergunta para essas mulheres, se você pudesse voltar atrás, você seria mãe novamente? Na ambivalência, é aquela mulher que ela tem sentimentos contraditórios. Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. E aí, se você pudesse voltar atrás, ela fala assim, não, eu ainda assim, eu teria filhos novamente. No arrependimento, não. Quando se pergunta para essas mulheres, se você pudesse voltar atrás, você seria mãe novamente? Essas mulheres respondem, não. Se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe, eu não teria filhos. E aí, Tereza, acho que é o ponto mais importante da gente destacar disso, que eu queria começar a conversa, depois eu volto um pouquinho mais para o livro, para os casos. É que essas mulheres que se arrependeram, principalmente nos casos que ela vai trazer no livro, não são mães que não gostam dos seus filhos. Elas amam seus filhos, mas se elas pudessem voltar atrás, elas não seriam mães novamente. Porque muitas vezes, eu acho que é o grande ponto que a gente precisa trazer aqui para o nosso trabalho e para os profissionais que vão trabalhar com essas demandas, é que não necessariamente a mãe que se arrepende ou que tem ambivalência, ela não gosta do seu filho. E o inverso também a gente pode trazer. Não necessariamente aquela mãe que não consegue dar amor ao filho, que não consegue desenvolver um afeto, um relacionamento, um laço com o filho, não significa necessariamente que ela arrependeu. A gente pode estar falando de outras questões, de outras dificuldades dessa mulher em se relacionar com o filho, com a maternidade, mas não necessariamente o arrependimento. Então, a gente precisa fazer essas distinções, porque isso impacta diretamente em como essa mulher vai se relacionar na vida com esse tema, e para os profissionais é importantíssimo. Isso faz uma diferença muito grande no nosso trabalho. E muitas vezes, né, Carol, eu até na última aula de mentoria, eu citei, né, falei que a gente ia fazer essa live, e citei um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que veio exatamente dizendo, olha, eu estou vindo porque eu não consigo aceitar, eu não desejei a maternidade, aconteceu, minha vida foi toda feita para não ser mãe, e veio o filho, eu estou sendo,
mas eu não gosto de ser mãe. E coincidiu exatamente com um grupo que uma aluna tinha, Ana Morim, que o grupo se chamava, né? Amo meu filho, mas odeio ser mãe. E eu encaminhei, então, essa minha paciente para o grupo, e ela falou, nossa, mas é isso, eu amo, mas eu não gosto das coisas, dos papéis, das tarefas, do que a maternidade me roubou. E aí, quando eu coloquei isso para o grupo no sábado, naturalmente, né, a primeira reação, e não estou julgando, né, as pessoas foi, nossa, nossa, mas como, né, não ama ser mãe? Porque a gente aprende isso, né, de que precisa, inclusive, achar a coisa mais maravilhosa do mundo. E atira Eu acho que essa é a uma... primeira pedra a mãe que nunca falou assim, Jesus amado, onde que eu enfiei minha cabeça? Uhum. Onde que eu estava com a cabeça quando eu resolvi ter filho? E essa é uma questão, eu acho que passa até pelo livro também, ela vai trazendo algumas hipóteses que vão trazendo essas ambivalências dos arrependimentos também, são exatamente desses papéis e funções, de uma idealização, romantização. Eu vou até puxar já o gancho aqui das caixinhas, eu coloquei algumas enquetes, e o quanto ainda temos, várias pessoas responderam que mãe é sagrado, o amor resolve tudo. E aqui não é no lugar de julgamento, mas a gente precisa olhar para essas questões que elas vão ficando num lugar muito absoluto, de que Exato. tudo se resolve, de que toda mãe é sagrada, de que toda mãe é incrível, de que ser mãe vai realizar qualquer mulher. E é isso, a gente precisa fazer uma distinção, porque é quase que quase não, é uma desumanização das mulheres. Exato. A gente coloca como se, né, mãe ali num lugar, e aí eu acho que sagrado é uma boa palavra, porque sagrado fica muito no lugar do intocável, do idealizável, e aí a gente vem depois para um lugar que são humanas, são pessoas que vão exercer um papel, uma função, e que muda muito a sua vida. Então, se a gente não olhar para essas construções, a gente pode desumanizar essas mulheres. E aí é onde que entra muito o sofrimento, porque às vezes essa mulher vai se encontrar num lugar que ela não consegue corresponder a esse ideal. É onde que vem as frustrações, as culpabilizações, as ambivalências. A gente precisa olhar muito para essas construções. E eu acho que aqui entra o trabalho do profissional também, do terapeuta. Qual Exato. que é a construção dessa mulher? E a gente precisa olhar isso de uma forma muito individualizada. Como é que foi a construção? O que que ela acredita? Como que foi a relação dela com a mãe dela? Porque isso vai influenciar muito a maternidade. Eu vi que ali nas caixinhas que a gente, na enquete, algumas pessoas responderam que a história não tem nada a ver com a maternidade que se tem hoje. Mas a gente precisa olhar. Muitas vezes, esse sentimento que não consegue dar está muito ligado ao sentimento que essa pessoa teve com a mãe, o relacionamento, se ela não conseguiu receber, ou como que isso recebeu dessa forma. Como que essa ambivalência, né, vai refletir na própria maternidade, na relação com o filho, como que o filho vai sentir isso. E se era possível, né, na geração da mãe, dessa mãe, expressar essa ambivalência. Por exemplo, na geração da minha mãe, totalmente impossível, né? Então, Uhum. assim, como assim ela nem se falava, né, puxa vida, tô grávida de novo, meu Deus, não se falava para as mulheres, entre as mulheres sobre isso, não era permitido, né, Carol? Então, assim, esse lugar do sagrado, do intocável, né? Você, como terapeuta junguiana, também pode trazer para a gente ainda mais essa questão desse símbolo aí, né? É uma perfeição intocável. Sim. E hoje a gente já tem um grande avanço até de podermos estar aqui falando a esse respeito. Mas cada mulher realmente vai ter essa construção e o terapeuta também, né? Ou a terapeuta, Uhum. sobre o que é que o terapeuta ou a terapeuta idealizam sobre ser mãe, né? Sobre o que pode, o que não pode, o que é permitido e o que não é. Sim, e até quando recebe isso, para um terapeuta, a gente precisa olhar muito, né, para as próprias relações, isso pode ser um lugar de dificuldade, a gente precisa olhar para essas crenças, os ditados, esse lugar do sagrado, que imagina, né, o terapeuta, ele recebe uma mãe que diz, olha, estou com dificuldade de ter afeto com meu filho,
E a gente pode receber mesmo. Eu não consigo gostar do meu filho, eu não consigo gostar do jeito que eu Ele gostaria, eu é. não consigo do jeito que se deveria. E aí a gente tem um lugar, né, de como deve se gostar, inclusive. Muitas vezes as pessoas, o próprio terapeuta vai ter que olhar para os próprios preconceitos, para o próprio lugar do sagrado que ele dá para a maternidade. Porque senão ele vai ter dificuldade em escutar essa mulher, Sim. em dar acolhimento, e aí a gente vai para o lugar do julgamento. Assim, como assim uma mulher pode falar isso? Porque isso pode tocar num ponto muito sensível dessa pessoa. Eu mandei o convite da nossa live, né, nos grupos de WhatsApp agora mesmo, e eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim, nossa, eu acho o tema muito interessante, mas ódio é uma palavra muito pesada para falar de mãe. Isso diz do nosso lugar, quanto mãe é sagrada, a gente não pode falar, mãe não pode Não, odiar, de mãe jeito nenhum. imagina, mãe não pode ter raiva, né? Então, quando Sim. a gente, e aí uma mãe que sente ódio, que sente raiva, que lugar que essa mulher vai ter? Exato. Como é que ela vai se expressar? E aí ela vai guardar aquilo, né? Ela fica angustiada, ela fica sem lugar mesmo para falar disso. Quer dizer, se fosse o pai, então ele poderia falar: eu odeio ser pai? Ou Uhum, seria uma palavra também pesada para o pai? E isso é uma das coisas que mais me encanta, né, na terapia sistêmica, é que a gente vai aprendendo, né, Carol, a fazer perguntas que estão para fora, fora da caixa, no sentido assim, buscar as diferenças que fazem a diferença. Então, ódio é uma palavra pesada para a mãe, mas seria uma palavra pesada para um pai, para uma avó, né, para um avô, para uma uhum. madrasta? Nossa, para madrasta, tadinha, estaria perfeito. Se a madrasta Madrasta tá no falar, direito dela, né, de odiar, amo, inclusive. amo meu enteado ou minha enteada, mas odeio ser madrasta, estaria perfeito, porque é o que se espera, é o que se construiu no nosso inconsciente coletivo, inclusive, Uhum, né? Com as histórias e tudo mais, a questão da madrasta que não gosta, né, dos filhos ali, dos enteados ali. Então, quanto que a gente tem que realmente buscar as diferenças quando a gente estiver atendendo uma pessoa que traz essa queixa, né, Carol? uhum. E eu acho que você trouxe um ponto, Tereza, né, quando você disse, né, do homem, né, e aqui a gente está trazendo como é uma abordagem sistêmica, o quanto a gente precisa incluir esse olhar mais ampliado, inclusive da família, dentro da maternidade, inclusive das ambivalências e arrependimentos. Qual que é a escolha dessa mulher? Como é que foi a escolha da maternidade? Vou puxar um gancho aqui do meu trabalho que foi na maternidade, porque que eu cheguei no livro Mais Arrependidos. Aí eu vou fazer o link aqui com a questão da família, né? Essa é uma das coisas que mais as mulheres que não vão ser mães, que têm essa escolha, escutam. Você vai se arrepender. Ninguém faz essa pergunta para as mulheres que querem ser mães. Ninguém pergunta. Será que você pode se arrepender? Porque isso nem se passa no nosso Não. imaginário que uma mulher que vai ser mãe possa se arrepender. Ninguém pergunta para uma mulher que vai ser mãe, mas por que você quer ser mãe? Eu estou dizendo das perguntas que fazem para as mulheres que não querem ser mães, né? Então, são todas essas perguntas. Mas para as mulheres que vão ser mães, ninguém faz. É como se fosse algo muito natural, uma decorrência natural da vida. É como se todas as mulheres fossem querer, como se fosse natural para todas as mulheres. Isso também é um lugar que a gente precisa desconstruir, que nem todas vão ter e não vão ter da mesma forma. E aí, o que eu queria fazer essa ligação, quando você disse, né, que trouxe aqui do papel dos homens, que às vezes para os homens a gente pode falar que pode odiar, que pode se desligar, não tem, mas não tem tanto problema assim. É que muitas vezes, como que foi essa escolha dessa mulher? Como é que se desdobrou a partir da maternidade? Que muitas mulheres, por exemplo, estão escolhendo ser mães, na verdade, não pela maternidade ou por ser mães, mas para satisfazer uma obrigação social, para satisfazer um casamento, porque o marido, né, o pai, a companheira, a outra pessoa que deseja maternidade, essa pessoa vai escolher. E aí, como isso se desdobra depois, pode cair numa ambivalência, num arrependimento, porque o motivo pela qual ela escolheu a maternidade talvez nem exista mais, ou não foi do jeito que ela esperava. Então, a gente precisa trazer todo esse olhar mais integrado e mais sistêmico, porque isso também vai corroborar e vai entrar dentro dessa ambivalência. Muitas mulheres, eu atendi clientes, pessoas que chegam, né,
com dificuldade com os filhos porque atrapalhou o relacionamento, porque o relacionamento era uma coisa e agora é Sim, outra. é Como é que eu outro. vou lidar com isso? Exato. Exatamente. E muito importante isso que você colocou, né, Carol, assim, de entender de onde vem esse desejo da maternidade, porque isso vai, obviamente, repercutir, né, no momento, né, de ser mãe Uhum. mesmo. Então, assim, trabalhar isso nessa transgeracionalidade, vamos dizer assim, trabalhar com as nossas pacientes aí, né? Como que foi esse para trás aí? Né? Como que foi aceitar, né, com o parceiro ou com a parceira, essa escolha de ser mãe? Ou por que não ser também? Né? E depois, como por exemplo no caso dessa minha paciente, que realmente foi, vamos dizer assim, um acidente, né? Até pela idade dela, com um casamento já super estabelecido, e que realmente não era a escolha dela. Embora tenha sido quando surgiu, né, a gravidez, o marido falou: ai, não, que ótimo, vamos em frente, eu topo. Então, assim, tudo isso faz parte aí do olhar sistêmico, né? Você falou esse exemplo, Tereza, eu vou usar uma outra história que ela vai diretamente no contraponto da sua, como a gente pode colher essa mesma ambivalência de histórias muito distintas, entre aspas, né? Você disse que era essa história que era uma mulher que não queria e foi acidental. E a história que eu queria trazer é de uma mulher que, na verdade, o sonho dela era a maternidade. Quando isso acontece, ela tem uma dificuldade enorme de lidar com isso. A questão que ela chega exatamente de um lugar de não estar conseguindo lidar, do afeto que ela não conseguia dar. Mas a gente precisa entrar num ponto que é o que foi aparecendo de uma idealização. Isso aparece no livro, isso é uma questão muito forte que a gente precisa trazer hoje, principalmente nos dias de hoje, com romantização com perfeição de internet. Muitas mulheres entram em sofrimento por isso, né, de se comparar. E era uma maternidade muito idealizada, de ter uma filha que ali ia vestir bonitinha, ia sentar no chão, contar a historinha. Lógico que eu estou fazendo aqui, né, dando uma floreada na história, né, criando uma historinha, mas era muito de uma idealização. E, na realidade, não aconteceu. Essa menininha, na hora que sentava, né, eu vou brincar da historinha, sentava para contar a historinha, ela levantava, ela não queria contar a historinha, ela pintava o chão, ela deixava tudo bagunçado. Aquela menininha que ela idealizou, bonitinha, que vestia vestido rosinho, lacinho, não queria vestir, não queria trocar a roupa, de uma idealização. Então, essa frustração tinha muito lugar da idealização. E também, aí, tá, eu só quero desdobrar aqui para a gente puxar um ponto, que é o que a gente estava falando. Tinha a ver também com o lugar da maternidade dela com a mãe dela. Um lugar muito difícil dos afetos, de lidar com isso, com os sentimentos. Foi uma filha, né, que não conseguiu sentir o afeto da mãe, ter o afeto. E vai encontrar também uma dificuldade, muitas vezes, de dar o afeto para o filho. Então, a gente precisa ampliar essas histórias. Precisa, isso aí, a gente precisa ampliar as histórias. Gente, anota isso aí que a Carol falou. Isso aí é importante. Ampliar as histórias, né? Que é o que o olhar sistêmico faz mesmo, né? Você sai da queixa, da demanda ali, amplia, depois foca, mas é ampliar realmente, porque é interessante, né, Carol? Quando é que tem muitas mães aqui, eu tô vendo aqui, né? Algumas já até falaram algumas coisas, depois a gente vai ler, tá, gente? Os comentários de vocês, vamos responder. Mas qual que é o momento principal que a gente se arrepende? Quando não sai do nosso jeito. Exatamente. Né? Se arrepende assim, que entra a ambivalência. Qual que é o momento que a gente fala assim, meu Deus do céu, minha vida tá tão tranquila, 10 anos de casada, para que foi inventar de arrumar menino? É quando começa a dar algum tipo de trabalho, vamos dizer assim, algum desafio no ciclo de vida familiar, ou quando não cumpre as nossas idealizações. Né? Que é aí o desafio maior, e principalmente nas idealizações. Né? Quando sai diferente daquilo que eu imaginava, né? Daquilo que eu imaginava, O quanto do que eu planejei. Desculpa. Não, do que eu planejei, do que eu idealizei, né? E aí eu acho que a gente entra em pontos, né, que ter filho é inesperado.
Algumas pessoas responderam até assim, não, foi do jeito que eu imaginei. E eu fiquei curiosa, eu falei assim, será mesmo? Porque ter filho é inesperado. Ter filho é lidar com o diferente. É uma criança, é um ser humano. O ser humano não corresponde exatamente ao que a gente quer, ao que a gente controla. Muitas vezes é no lugar de controle, né? Daquilo que eu quero controladinho, certinho. O quanto muitas vezes na minha dificuldade de lidar com os meus afetos, os meus sentimentos, com as minhas angústias, com as minhas ambivalências, muitas vezes, muitas mães, e é o jeito que cada um consegue lidar, vai pro controle, vai enchendo o filho de obrigações e de controle. Não, olha, às vezes até do lugar, né? É difícil cuidar, então pelo menos eu tenho uma rotina aqui, ó, eu tô cuidando. O afeto tá em outro lugar, mas pelo menos eu tô cuidando. E eu acho que isso é um ponto, né, Tereza, da gente falar que muitas vezes a gente vai precisar cuidar dessa maternidade, né, dessas ambivalências, principalmente no consultório, porque a gente precisa cuidar da não negligência com os filhos. Exatamente, exatamente. Então, assim, esse é o ponto importante. Vou passar a bola para você, depois a gente vai conversando. Pois é, exatamente, porque quando a gente, né, começou até a falar disso, né, assim, a primeira coisa que nós precisamos acolher sem julgar. Sim. Eu posso não concordar, né, eu posso até pensar realmente diferente, mas é o sentimento, é a vivência do outro. Não querer fazer, né, Carol, terapia de reversão de amor. Acabei de inventar esse trem que agora, tipo assim, como existe, né, ou existia, né, o povo que existe ainda, né, as pessoas que imaginam que se pode reverter, né, a sexualidade, reverter não é nem o amor, mas o sentimento. A gente pode ressignificar, pode mudar, né? Então eu estou lembrando aqui de dois casos específicos. Esse dessa mulher, né, que eu encaminhei para o grupo da Ana, foi muito interessante, porque quando ela chegou lá, ela encontrou uma outra paciente minha com o cabelo branquinho. Aí ela falou, meu Deus do céu, Tereza me manda para um grupo que não tem solução. Porque lá, a outra com o cabelo branco, quer dizer, isso vai ser a vida inteira. Isso ela me contando depois. E eu falei, não, é porque aquela que está lá, do cabelo branquinho, e que hoje o filho tem 20 e tantos anos, ela nunca teve a oportunidade de falar, de conversar, de saber disso, e ali ela está tendo isso. Mas foi muito interessante, porque aí ela entrou em desespero. Ela falou, não vai ter solução? E o que ela queria era solução, obviamente. Então, por exemplo, no trabalho com ela, né, Carol, uma intervenção muito simples foi, se você então tivesse muito dinheiro, o que da maternidade você delegaria? Ela falou, nossa, eu ia delegar, levar para a escola, eu ia delegar, sei lá, comprar as coisas, o leite, ou seja, toda a parte que realmente qualquer pessoa faria, ela não delegaria realmente a parte materna. Ela falou, eu não delegaria amamentar, por mais doído que seja, eu não delegaria estabelecer a rotina de sono dele, porque isso eu quero. Então a gente foi com perguntas, né, assim, para ela refletir que, na verdade, então, o que ela queria delegar são as partes para ela chatas, enjoadas, que retiravam dela a possibilidade de fazer atividade física, né? E para outra mãe foi trabalhar a idealização, né? Ela aceitar que ela passou 20 e tantos anos idealizando e que o filho que ela tinha era aquele, né? Era aquele. Então, assim, é esse. Então, você tem que amá-lo no seu jeito, tudo bem, não gosto, então, de ser uma mãe que sofre tanto. Então, vamos redefinir o tipo aí de mãe. Mas que ela podia também se arrepender, não tinha problema, né? Você trouxe uma palavra, né, que você acabou de criar aí da reversão, que eu achei um bom exemplo para a gente puxar isso aqui. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Você já colocou, mas eu queria reforçar, né? Os profissionais, independente, e aí cada um vai ter que olhar para a sua história, mas é primeiro lugar, realmente, é de dar acolhimento, não ter julgamento, porque muitas vezes a gente vai para. A gente percebe isso, a gente vê isso em muitos lugares, né, Tereza? De
profissionais que vão para papéis definidos, que é exatamente o que a gente começou falando aqui, que são exatamente as questões que podem prejudicar, né, que podem trazer esses dilemas. E às vezes o profissional acaba encaixando em papéis. A gente não traz reversão. Quando a gente está falando do arrependimento materno, por exemplo, é acolher esse sentimento e o que a gente pode fazer a partir disso, com isso, ajudar essa mulher a lidar com esse sentimento. A gente não está aqui para reverter o sentimento dessa mulher, mas ajudá-la em como ela vai conviver melhor com isso, em como isso pode se encaixar no dia a dia dela com a maternidade, com o filho. A gente vai sim, a partir da ampliação com a história, com tudo que ela vai trazendo, aquilo que você disse, né? A gente pode ressignificar, dar novos olhares. Isso pode mudar, inclusive, com o ciclo do filho, com o ciclo da maternidade, que isso também é muito importante da gente olhar, né? Porque a maternidade ela vai tendo também ciclos de acordo com o ciclo também da mulher. Então, não é um lugar de julgamento, mas tá, o que a gente vai fazer com isso? Como você trouxe, né? Como que cada uma mulher vai lidar? Como você trabalhou como foi importante trabalhar uma coisa, com a outra. Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai lidar melhor? Às vezes o sentimento do arrependimento, ele não vai embora nunca. E a gente não tá aqui para reverter e dizer que você não pode arrepender. Só que tem arrependimento e arrependimento. Tem coisas que às vezes eu não consigo voltar atrás. Eu não tenho como, realmente, olha, se eu pudesse, eu voltaria, mas era se. Eu não posso E uma voltar vez atrás. que optou, né? Vamos seguir aí da melhor forma, Carol. E entrar na questão da negligência. Então, porque eu comecei a falar e desviei, quero voltar nisso. Na terapia, então, a gente também vai trabalhar uma prevenção, né, com essa mãe, com essa família, incluir o parceiro aí, né, ou a parceira, de que essa ambivalência não pode, pensando aí principalmente em criança, se tornar negligência, se tornar abuso emocional, né? Então, quando a gente acolhe, quando a gente não julga, quando a gente não horroriza, né, diante do sentimento, porque muitas vezes eu vejo as pessoas, meu Deus, isso é um horror, como assim, né? Quando a gente não horroriza e coloca isso no lugar do mal, do errado, nós podemos, inclusive, trabalhar até uma psicoeducação mesmo, assim. O que pode, então, que essa criança precisa, apesar de você gostar de ser mãe ou não. Né? Apesar de você gostar ou não, ela necessita disso, ela necessita daquilo. Isso aí, né, gente, é para a mãe e para o pai. Aqui nós estamos trazendo a mãe. Porque a negligência é o grande risco. Quando isso não é trabalhado, quando é abafado, quando é amordaçado realmente, né? Sim, e aí, Tereza, como você disse, né? A gente vai fazendo um trabalho, entre aspas, aqui, né, paralelo, que ao mesmo tempo que a gente vai dando acolhimento, a gente vai trabalhando as questões, a gente vai trabalhando com o lado prático, com o lado do cuidado, porque essa mulher, né, tem coisas que são urgentes. A gente está falando de uma criança muito pequena, de um bebê, e eu acho que aqui a gente está falando da mãe, né, o assunto que é maternidade, mas a gente precisa estender isso, óbvio, para a família, né, então a gente vai só fazendo essa pincelada aqui sempre, que é muito importante. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, entre aspas, meio que paralelo. Então, assim, a gente vai cuidando dessas questões, né, ampliando esse olhar, as histórias, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um trabalho prático, às vezes é urgente, inclusive, de como que isso, a gente pode lidar com isso, né, com pequenos passos, com pequenas tarefas, para não ser negligenciado. Cuidados, muitas vezes cuidados básicos, que está sendo difícil nesse momento. Ensinar essa mãe a buscar uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, uma dessas pessoas, né, o primeiro caso, que era a mãe de um bebê, uma das atividades, né, assim, uma das tarefas foi exatamente sair dos grupos de Facebook, Instagram, que as mães trocam 500 mil coisas e mais bagunça a cabeça, às vezes, das pessoas do que ajuda, né? Porque reforça a idealização, né? Gera uma angústia muito grande. Então, vamos construir o seu estilo de ser mãe. Né? Como que é o estilo fulano de ser mãe? Vai ser o seu estilo, né? E não necessariamente o que os grupos, né, falam ou não. Vamos buscar aquilo que tem a ver com seus valores, com o que você dá conta agora, e quem pode te ajudar naquilo que você não consegue,
né? Naquilo que você não sabe fazer ou não consegue mesmo. Quem pode Uhum, maternar junto com você, né? sim. E até para a gente superar algumas dificuldades, que essas dificuldades não são só da maternidade, é da É. pessoa, é da mulher, dessas limitações que ela trouxe. Buscar recursos internos, que essa mulher, inclusive, nesse momento que ela está naquela angústia, naquela ambivalência, ela não consegue nem olhar para as potencialidades, para o que ela consegue fazer naquele momento para ajudá-la a contornar essa situação. Inclusive dos cuidados. A gente está falando de rede de apoio, mas às vezes ela tem uma outra forma de cuidar. Eu acho que você trouxe uma coisa importante, que são esses grupos, o quanto é um lugar da comparação e da idealização. Porque aí a gente. Que ninguém conta o que não dá certo. Todo mundo só gosta de compartilhar o que dá certo. Sim, sim. Eu lembro quando a gente fez uma live, eu e a Cecília tá aqui, foi mais sobre a não maternidade, e eu lembro de receber eu publiquei um recorte que estava falando, na verdade, da maternidade nesse momento, e eu recebi um comentário de uma mulher que era mãe, estava sendo mãe muito recente, e estava num movimento de culpa muito grande, exatamente nessa comparação com as outras mães. Não está dando conta de suprir aquilo que era idealizado, porque ela não estava dando conta, por causa era uma mãe recente, né? Então, de muito cansaço, de não conseguir dormir, de ainda não estar conseguindo dar conta de ir para a própria vida, fazer várias coisas que fazia. E esses são lugares que podem trazer para as ambivalências, né? Dessa mulher se frustrar consigo mesma. Eu não estou dando conta, eu não dou conta de fazer mais aquilo que eu dava conta, eu não estou dando conta mais de sair, eu não estou dando conta de dormir, eu não estou dando conta de trabalhar. Quantas coisas a maternidade vai transformar? E muitas vezes a gente não consegue, a gente não pensa nisso antes. É claro que a mudança vai vir de uma forma inesperada, né? Diferente, talvez do que a gente imagina, mas muitas pessoas não se preparam para a mudança que vai acontecer na vida. Fica só na idealização no cor-de-rosa, né? Eu vou sentar e contar historinha. Você E falou isso vai isso. acontecer daqui muito tempo. É a mesma coisa do pai que quer ter menino para jogar bola. O menino só vai jogar bola quando tiver 10 anos de idade. Exatamente. Lembrei de uma paciente que eu tive também, que ela falou, Tereza, eu achei que eu ia pegar um livro, sentar, empurrar o carrinho de bebê, assim, igual eu via nos filmes, né, e conseguir ler o livro tranquilamente, né? Então, assim, é o mínimo da idealização que a gente está falando, que ainda tem as outras questões, né? As mães que são mães solo, Sim. que são realmente abandonadas aí, e que, se a gente pensar, tem todos os motivos do mundo para sentirem arrependimento, Sim. né, Carol? Porque, por exemplo, uma pessoa, algumas, né, embolei aqui, na enquete que você colocou, né, você colocou assim, que tipo de mãe pensaria uma coisa dessa? Né? Então, assim, algumas pessoas pensam isso ainda, mas que tipo de mãe é essa? Né? Uma mãe de carne e osso, coração, sangue rodando na veia, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar diferenciado, quebrar esses tabus aqui, né? E até, Tereza, eu recebi um comentário que foi de uma filha, a gente vai olhar para isso, né? Como que isso vai refletir também a gente faz aqui os dois movimentos, porque essa mãe, ela foi filha um dia, como é que isso repercute, como é que ela lida, como é que ela recebeu, como é que ela recebe, de um lugar que essa menina trazia, de uma mãe que não conseguiu dar afeto para filhas. Ela só conseguiu dar afeto pro filho, pro homem. E aqui vai dizer muito de como que essa mulher tem o significado do feminino e do masculino, talvez diz muito do sofrimento dela, porque muitas mulheres querem ter filhos, né, e às vezes não conseguem lidar com filhas, porque diz de uma dor muito grande delas, da própria, como mulher. Então, aquilo ali é um espelho para ela, é ela olhar para a dor dela o tempo inteiro. E é por isso que eu acho tão importante trazer esse tema aqui, para que as mulheres possam ter lugar de acolhimento, como você disse daquela, né, da sua cliente que chegou lá no grupo e tinha uma mulher de cabelo branco, nossa, não vou resolver nunca. Não, ela não teve espaço antes para falar disso. Exatamente. Então a gente precisa abrir esses espaços, e um espaço sempre, né, que você disse, eu queria reforçar isso, que terapeutas precisam trabalhar muito do não julgamento, da não definição de papéis, né, rígidos, mãe é isso, mãe é aquilo, tem que ser assim, horrorizar quando uma mulher diz, não, eu não gosto da maternidade, eu não consigo ter o afeto que eu gostaria pelo meu filho. O que a gente vai fazer com isso? Porque imagina, uma mãe que chega e fala, gente, é possível acontecer, tá? Uma mãe chegar e falar, não consigo gostar do meu filho. O que a gente vai fazer com isso? Então a gente precisa trabalhar com essas questões, dar acolhimento para essa mulher. Porque imagina se essa mulher chega aqui
né, encontra um terapeuta, ela fala isso, e eu falo, e esse terapeuta, né, fala, que horror, que mulher, que tipo de, como você disse aqui, que tipo de mulher é você? Imagina essa mulher, o sofrimento que ela já chegou, ela custou chegar num processo terapêutico para conseguir falar isso. Eu tenho certeza que o caminho dela não foi fácil. E ela escuta isso. Interessante, né, Carol? Porque, como todo mundo sabe que eu sou avó, né, ou a grande maioria, e aí meu filho, outro dia, não sei quem da família brincou, falou assim, deixa eu levar a Aurora para passar um fim de semana. Ele falou, leva, vai, fique com Deus. Aí eu fiquei pensando, a tranquilidade dele em falar, né, porque ele sabia que todo mundo entendia que ele não estava deixando de amar. Mas e se fosse a mãe, né, da criança, né, a esposa dele? Será que todo mundo pensaria assim também? Eu lembro muito, às vezes, na época de colégio dele, né, que eles tinham excursões. Eu falava, gente, que maravilha, um fim de semana, que bom. E eu me lembro muito de uma mãe, nossa, mas eu tô que sofrendo. Eu falei, eu tô achando uma maravilha. Eu vou ao cinema, eu vou não sei o quê. Mas realmente é visto diferente, né? E ele brincou, não, para levar, passo sábado, domingo, segunda. Ou seja, não é que não ame a criança, mas existe o cansaço, né? A falta de espaço para o casal ali, uma série de outras situações. Então, eu vejo que o terapeuta sistêmico, ele aprende muito isso também, né? A diferenciar. Se eu estou... essa ambivalência não é negativa. E uma coisa não significa necessariamente a outra. Né? Ou o arrependimento ou o cansaço não significam desamor. Exatamente. E realmente algumas abordagens vêm muito taxativas, né? Até a Meire, que é da turma desse ano, colocou uma coisa aqui interessante, que eu vou aproveitar, que está aqui. A Meire colocou assim, a ideia de que se o filho escolheu uma profissão e ganhou sucesso, a mãe foi vitoriosa. Nossa, Meire, perfeito isso. Porque a gente vê muito assim, o sucesso vem da mãe, alguma coisa assim. Na comparação, há uma frustração e se o filho tem fracasso. Então, o que aí as mães vão começar a fazer? O que eu fiz de errado? Né? Onde que eu errei? Então, isso é muito linear, muito cartesiano, muito encaixotador. Sim. É ver só um pedacinho ali, ou seja, o sucesso vem da mãe. Não teve sucesso, a falha foi da mãe. Cadê o resto do sistema familiar? Onde está o pai nessa história? Pai, a própria etc, pessoa, né? A própria pessoa, exatamente. E a gente trazer também, né, esse inverso, né? Que às vezes aquela mãe que é muito boa, muito perfeita, muito presente, que eu tô falando muito pra gente dar fazer muito idealizada, a gente talvez parte para essa idealização, não necessariamente, que eu vou pôr super entre aspas, vai ser a boa mãe. Eu tô dizendo que do lugar do filho, que muitas vezes essa maternidade, ela entra num peso tão grande da realização da mãe, é onde que a mulher se vai se realizar na vida, que isso pesa para o filho. Às vezes é um filho que nem vai conseguir crescer, é um filho, uma relação que fica numa dependência muito grande. São mães que, estou lembrando aqui de uma situação que aconteceu, mães que, inclusive, quando vão ser avós, não conseguem liberar nem o próprio filho para ser órfão. Vamos falar para a filha, que é a maternidade, a gente está com o tema. Às vezes não consegue nem liberar a filha para a maternidade, para a própria maternidade da filha, porque ainda está muito presa nessa relação. Tem mães que vão ter ciúmes do próprio filho com os filhos, que seriam com os netos. Sim, então, não necessariamente aquela que é a boa mãe perfeita, o filho vai ter esse mesmo sentimento de que, nossa, minha mãe foi incrível. Não, às vezes não foi. O quanto pode ser sufocante, inclusive, essa perfeição, essa idealização. Essa mãe boa. Então, a gente precisa... Então, esse é um lugar que a gente precisa trazer muito aqui, nessa ampliação. É um assunto muito complexo. Então, se a gente olhar só linear para as definições de papéis, mãe é isso, mãe é aquilo, mãe tem que ser assim, mãe tem que ser aquilo, a gente perde um universo de complexidades e relações que vão se desdobrando. Sim. Carol, vamos ler, então, os comentários, que parece que tem muita coisa aqui. Quer ver? Vou puxando aqui, você vai me ajudando também. Tá. Eu não fui lendo, porque eu não consigo ter essa concentração para ir conversando e lendo aqui, não. Não, nem eu.
Então, a Cecília lá da Alemanha está dando bom dia, né, Cecília? Aqui para nós já está boa tarde. Cecília e Carol também fizeram uma live sobre maternidade. Mariângela, minha amiga querida aqui, mestra. Você também é mestra, Mari. Mona Lisa. Vamos ver aqui. Parabéns, Carol, professora Tereza. Vale muito a pena aprender. Muito obrigada, Cecília. A gente vai aprendendo juntas, sempre. Seu irmão, Carol. Eu tenho que ir assim, tá, gente? Falando para eu não me perder. São duas. Então, a Cecília colocou aqui, né? Alemanha fora de rota. É por isso que eu não gosto do tal do Dia das Mães. Sou mãe, mas nunca, jamais, em tempo algum, quis ser uma super mãe. Ainda bem, né, Cecília? Mona Lisa, uma carga mental da maioria das mulheres e é muito pesado. A maternidade, Mona Lisa. Eu acolho... Só rapidinho, Teresa, eu acho que a Mona Lisa trouxe uma coisa, a gente já falou um pouquinho disso aqui na live, a importância do olhar sistêmico das abordagens, do terapeuta, da ampliação desse olhar para o sistema inteiro. Porque é exatamente isso que acontece. A gente ainda tem um foco muito grande numa idealização e da maternidade, da mulher, que a gente esquece todas as interações e o quanto fica pesado, porque é tudo da mulher. É sempre a maternidade, aquilo, a gente, né, se trouxe aqui, o homem, o pai, ele fica meio que liberado de certas obrigações, porque a mãe, ela tem que responder. A gente acredita que é nato, né, que toda mulher nasce com isso, então a gente precisa dessa ampliação justamente para a gente começar a tirar esse peso das mulheres. Exatamente. A começar por nós, né, sermos aí ter essa sororidade, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Mona Lisa está lá fazendo almoço e ouvindo a live. E a Cecília coloca, pois é, o homem não tem o menor problema de dizer o que gosta e o que não. A eles sempre foi permitido, né, Cecília? Exatamente. Ei, Michele. Cecília também coloca, mesmo pai, mesma mãe, igual filho, completamente diferente. Carol, eu vou lendo, mas você pode ir me interrompendo aqui, tá? Parece que tem a Meire colocou, né, a questão do filho. Então, a Meire colocou aqui, a ambivalência pode acontecer na mãe de filhos adultos. É uma pergunta, Meire, ou você está só confirmando? Acho que é uma afirmação, né? Mesmo. Mas eu acho que, de toda forma, mesmo que seja uma afirmação, eu acho que talvez seja um ponto a gente trazer. A ambivalência, ela pode acontecer em vários momentos, o arrependimento ele pode acontecer em vários momentos. A gente fala dos ciclos, porque a maternidade e a relação da mulher com a própria maternidade, ela muda também de acordo com os ciclos vitais. Como é que foi a experiência dela no nascimento? Beleza, vou ter que te pedir licença, que eu vou te ter que contar uma história aqui, né? Não é um terapeuta, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui uma médica. Eu lembro de ir numa ginecologista, e aí eu já tinha, né, essa escolha de não ser mãe, e eu acho que talvez ela tenha se sentido um pouco mais aberta a comentar comigo. Ela falou assim, nossa, eu odiava, e ela fala que eu adoro os meninos, não, mas eu odiava ali mais ou menos do nascimento até os 2 anos, acho que ela teve 3 filhos, se não me engano. Até os 2 anos, nossa, é uma fase que eu odeio. Nossa, aquela fase. E aí, o que eu queria chamar mais atenção nisso? É uma mulher que, assim, né, eu conheço um pouco, não é mais minha médica, mas o quanto isso refletia, às vezes, no tratamento que ela dava para as mulheres que eram mães. Nas mulheres que muitas vezes chegavam com alguma demanda ali da maternidade ou da vida pessoal, refletia do jeito como ela tratava aqueles clientes que diziam da história dela. E aqui, como terapeuta, eu estou juntando, da gente trazer isso, daquilo que a gente estava falando, para os profissionais. A gente tem que tomar cuidado para isso não interferir na abordagem, na comunicação com o nosso cliente. Sim. Essa médica fazia isso. Fazia uma transferência daquilo que era a ideia dela de maternidade, do quanto ela não gostava daquilo, quando uma mulher chegava para falar com ela. Sim. Então, trabalhar muito esse self, né, do terapeuta, e o seu eu, a sua história, para aquilo não perpassar e contaminar, né, ser uma ressonância negativa e uma transferência. Sim. Né? Perfeito, Carol. Então, esse menino não gostar de jogar bola, né? A Luciana colocou aqui, eu achava que ia seguir minha vida de boa,
passear com as meninas no carrinho e as minhas filhas odiaram o carrinho. Exatamente, né, Luciana? As idealizações. É preciso mesmo ajudar as mães a ampliarem a consciência de saber pedir ajuda. E as mães dos neurodivergentes, mais acolhimento ainda. Nossa, realmente é muito mais desafiador. A Cecília coloca, eu também nunca tive problema com isso e era chamada de mãe Calígula, por deixar minha sogra cuidar dos meus filhos no fim de semana. Mãe Calígula, nossa, Cecília, pegar pesado com você, né? Vou trazer uma coisa aqui, Tereza, vou interromper aqui os comentários aqui. Eu até recebi um vídeo de uma pessoa, era até uma doula, né, explicando das transformações, e ela falava muito da ressignificação que muitas mulheres tinham, até de entender a própria mãe a partir do nascimento, né, do filho. E aí eu queria trazer um contraponto do que ela trouxe, que até é baseado no que a Cecília trouxe aqui, e você foi trazendo, por exemplo, de entregar para a sogra, que muitas vezes o julgamento vem exatamente de mulheres que também podem estar cansadas, também podem estar na ambivalência, mas como elas não podem falar sobre isso, isso é negado, isso é feio para uma mulher falar para uma mãe, ela julga a outra, ela ataca a outra. Então, muitas vezes, esse julgamento também vem de outras mães. Como assim uma mãe pode falar que odeia? Como assim uma mãe pode falar que não gosta da maternidade? Que ela está dizendo também da história dela. E é onde que a gente precisa dar com muito cuidado para esses julgamentos. Para o lugar que vai falar mesmo, que a gente não está aqui, a gente precisa dar lugar de acolhimento e a gente precisa também ter o cuidado aonde que eu falo, porque senão você pode mesmo sofrer um ataque, isso pode ser mais difícil ainda. Isso, inclusive, ter um recolhimento, né, e nunca mais falar sobre isso, e aquele sofrimento ficar maior ainda, que aí vira, de uma dor, vira realmente um sofrimento, de ficar remoendo aquilo, disso ampliar. Exatamente. Há uma falta de parceria aí, né? Até por um desconhecimento da própria pessoa de que ela está fazendo aquilo porque ela não tem a oportunidade, a possibilidade de expressar, né, o sentimento. Sim. Dele. Então, a Mona Lisa está falando da importância da gente ampliar essa consciência de vida do sucesso, né? De vida, isso, da parte da vida, sucesso e fracasso, que faz parte aí do trabalho conjunto, pai e mãe, né? Uhum. Ai, que bom, Luciana, que você está gostando. Obrigada, Lu. Obrigada. Oi, Ana. Tô vendo as pessoas aqui também. A Mona Lisa escreveu aqui também. Eu também gosto da maternidade dos maiores de 3 anos. E olha só, a Ana Morim, que eu citei aqui no início da live, está aqui também. Ei, Ana, muito bom. Eu citei você aqui, o seu grupo e alguns exemplos no iniciozinho da live. Então, esse é um tema, né, Carol, como a gente está falando, assim, que dá pano para manga. E pensando, né, aí, na importância dos terapeutas sistêmicos realmente ampliarem o seu olhar para esses temas polêmicos, não fugirem deles, né? Uhum. Ao contrário, encararem esse tema, buscarem aí realmente o acolhimento do seu paciente, o não julgamento do paciente e fazer essas diferenciações que a gente falou, né? O que é a idealização, o que é a história de vida dessa mulher, o que realmente o arrependimento, se ele está ali mesmo, ele significa, e trabalhar com as questões práticas, de como lidar com a maternidade, principalmente no fato das crianças, de não ser negligente, de não haver essa negligência, apesar do sentimento, e outras questões que cada caso vai exigir que o terapeuta trabalhe junto com o seu paciente, né? Eu até pensei numa questão até prática, né, de como que a gente pode trabalhar com isso, né, até para uma arquiteto, né, abordagem, como que a gente vai falar de histórias, né, de crenças. Uma coisa que a gente pode pensar muito é nisso, quais são os ditados, quais são as frases que essa mulher vai trazer,
né? Às vezes a gente vai precisar reescrever essa história, recontar essa história. Isso pode. Aí eu já vou dar a dica aqui para, de novo, né? Vamos fazer o curso da Tereza, a terapia breve, que eu acho que tem várias técnicas, várias coisas para aprender que vão dar recursos para trabalhar. Porque muitas vezes o terapeuta ele precisa olhar não só para sua história, muitas vezes ele vai ter que buscar ajuda também para trabalhar com essas mulheres, né? Recursos, como é que eu vou trabalhar? Então, a gente contar também com a rede de apoio, a gente está falando do mesmo assunto, com Colegas, rede de né? apoio. Sim. Exatamente. Então, a gente, Sim. uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar com os ditados, essas histórias, quais são as histórias, como é que a gente pode reescrevê-las, né? Como é que a gente pode mudar esses ditados, essas crenças que vão se formando, né, em volta da maternidade. As crenças, trabalhar até mesmo com as palavras, especialmente, né, Carolina, porque a gente trabalha com significados das palavras, né? E muitas vezes entender, né, e trabalhar, ter a humildade, o terapeuta ter a humildade de que ele não vai, né, conseguir, às vezes, nem ressignificar as coisas, mas Sim. ele vai, ou ela, né, a terapeuta, a trabalhar junto com o seu paciente para que ele aceite aquele sentimento, como, por exemplo, né, dessa mãe muito mais velha, né, que estava no grupo da Ana, fazendo o trabalho no grupo que a Ana estava conduzindo, é de aceitar que ela tinha uma idealização, e aí, então, o trabalho é realmente de ter compaixão para com ela, com o filho, Sim. e aceitar, né? E onde você quando você foi trazendo, Tereza, até, né, que trouxe essa mulher, no livro do Mães Arrependidas, ela traz a história de uma avó. Ela, né, foi mãe, ela era avó, ela tinha um arrependimento, mas isso não dizia dela não gostar nem dos filhos, nem né, dos filhos, nem dos netos. Mas ainda assim, aquela pergunta, se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria. Isso não quer dizer negligência, isso não quer dizer falta de amor, muito pelo contrário. Só o último ponto que eu queria trazer do livro é a maioria dessas mulheres que fizeram parte do livro, deram seus depoimentos, o sofrimento delas não era necessariamente do arrependimento, mas do lugar do julgamento das pessoas, de como as pessoas as julgavam. É muito mais nesse lugar. Por isso que eu acho que é tão importante essa live, a gente trazer esse lugar de acolhimento para as pessoas. O sofrimento não era do arrependimento. Porque isso é o que você disse, né? A gente consegue dar novos significados, olhares, como que eu vou lidar com isso a partir disso. Eu não preciso desarrepender ninguém. Sim. Mas como que eu vou lidar a partir disso? Tá, eu arrependi. Eu não tenho como voltar atrás. Então, é daqui para frente. Como que eu vou lidar? A gente olha para a história, mas como que eu vou lidar? E a gente vai trabalhando com essas questões. Então, assim, a gente trazer esse lugar de acolhimento. Essas mulheres não sofreram pelo arrependimento, mas pelo julgamento. Pelo julgamento, exatamente. Ótima essa colocação, Carol, que fecha aí, né, exatamente com um livro que é uma pesquisa muito, muito grande, né, que a pessoa fez, né, que bom. Sim. Que na época eu nem sabia que ele já tinha em português, né, eu estava atrasado aí, já está aí em português. Carol, olha só, muito, muito obrigada, né, pela sua participação, sua contribuição, de trazer todas essas reflexões, né? E vamos deixar aqui o convite para as pessoas assistirem novamente, ou convidarem uma amiga, uma colega ou um colega para assistir a live, para a gente crescer esse olhar diferente aí sobre a questão da maternidade, né? Vou agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois. Fazer mesmo aqui o apelo da Tereza, compartilha. Esse é um assunto muito importante, que a gente precisa falar mais disso, criar mais espaços de acolhimento, mais espaços para falar, para refletirmos. Agradeço demais o convite. Obrigada, Tereza, por poder estar aqui conversando com você. Essa conversa foi maravilhosa, com a participação das pessoas aqui. Tá, gente, então muitíssimo obrigada a todas, um beijo aí para cada um, cada uma, e assistam novamente, deixe os comentários para a gente também, né, Carol? Outro dia eu assisti uma live e achei tão interessante a pessoa falando que uma forma dela saber, que às vezes as pessoas falavam, muito obrigada, escreviam e tal, eu falava com ela, falou, gente, então, uma forma que você tem de me agradecer, deixando um comentário para mim também no Instagram. E então, assim,
compartilhem, comentem, né, para a gente poder, inclusive, ter uma referência de como que isso impactou em cada pessoa, né? Sim, e até se quiserem mandar comentários pra gente, né, Tereza? Pra mim, pra Tereza, no nosso perfil no Instagram. O meu tá aqui, né? Mas eu acho que é @Carolina Mundim. E a gente pode ir conversando mais sobre isso também. Às vezes até a gente pensar numa outra live, num outro assunto. Então, vão trazendo essas reflexões, o que foi bom para vocês, o que foi interessante, dúvidas que ficaram, né? Acho que vai ser muito bom se vocês conseguirem compartilharem com a gente aí. Joia. Carol, vamos fazer a fotinha, né, oficial? Que eu sempre esqueço. Vou ficar bem bonitinho assim. Tem que... Ixi, eu acho que eu tenho que tirar, desabilitar os comentários, não é? Ixi, nem o meu tá com uma tela marrom, que é o cinza, eu nem consigo fazer. Mas eu acho que eu consigo aqui desativar comentários. Estou quase uma Steve Jobs. Beleza. Obrigada, tá, Carol? Obrigada a todos, então. Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo. Uma boa semana para todos aí. Beijo. Obrigada. Tchau.